edifícios verticais. Gostaria só de conferir se está tudo certo com o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Então me mandem um ok aqui. Pessoal, então vamos aos lembretes dessa semana, né? Nós estamos na quarta semana de aula e nessa quarta semana de aula, o que que nós temos acontecendo? Então, vou passar aqui meu slide para vocês verem. Então, vocês já começaram com a atividade mapa, atividade número um, atividade 2 abriu recentemente e a atividade 3 em breve também já vai abrir no dia 23 do 4. É importante, eu sempre vou estar trazendo essas datas aqui para que vocês não se esqueçam ou para que vocês se programem melhor quanto às entregas das atividades. Não é porque a atividade vence supostamente no dia 20 que vocês precisam aguardar até o dia 20. Então é importante que vocês se programem com mais antecedência, tá bom? Lembrar também que tem Semana de Conhecimentos Gerais que está acontecendo. Tem o prazo estipulado para que vocês realizem também, assim como as demais atividades. E vocês precisam também responder o questionário, assistir as palestras antecipadamente antes do questionário e concluir a atividade, ok? Outra informação importante também, e a última informação que eu trago para vocês essa noite, então, antes de liberar a aula aqui para a professora, é que nós também estamos no período de solicitação do meu papel no mundo. Então, o meu papel no mundo é aquele programa em que você deve informar se você deseja manter, continuar com o livro físico ou se você quer ficar com o livro digital. Lembrando que para você entender mais sobre esse programa, você deve acessar lá o meu papel no mundo, que fica do lado esquerdo da sua tela no estúdio. Lembrando que, para quem optar pela internet patrocinada, que é o material didático digital, tem essa bonificação da internet patrocinada, onde você consegue acessar seu aplicativo e estudar através dessa internet. Lembrando que a internet é só para o aplicativo, então não vai funcionar para outras situações, tá bom? Pessoal, então esses são os recados de hoje. Acredito que o chat está funcionando normal aqui também. Boa noite, professora Alessiane, acabou de aparecer aqui também. Então, agora eu deixo a aula nas mãos da nossa querida professora Amanda. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, professora Luciane. Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material de hoje. Só um pouquinho. Vou pedir até para compartilhar, estava cheio. Isso aí, já foi. Prontinho. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar hoje com nossa temática 4. E esse tema vai tratar sobre complexidade de edifícios verticais de uso público. Então, na aula passada, nós falamos algumas questões, né? Conversamos sobre alguns detalhes relacionados a edificações verticais de uso público, porque nós tratamos de uso coletivo, então isso vai de encontro com esta temática, e hoje nós vamos ver mais detalhes. E a pedido de vocês também, eu trouxe para a nossa aula de hoje alguns exemplos. Então, a parte mais teórica aqui inicial, eu vou passar de uma forma mais resumida para a gente ter mais tempo de falar sobre essa aplicação nos próprios exemplos que eu trouxe para vocês. Bom, então vamos começar entendendo, né, que o edifício institucional, ele é um tipo de edifício de uso público e ele vai se apresentar dentro do espaço para institucionalização de algo. Ou seja, a gente pode ter aí algum tipo de edificação que vai servir para as demandas do poder público, tá? Então, aqui a gente pode falar de várias esferas, federal, estadual ou municipal. Então, todas essas esferas, elas são classificadas dentro de projetos institucionais e vão de encontro, então, com a nossa temática da aula de hoje. Então, esses edifícios, eles vão ter funções relacionadas a essas demandas que estão também relacionadas a esse tipo de edificação. E claro que esses espaços, eles contribuem justamente para o uso das pessoas. Então, a gente precisa pensar em vários detalhes quando tratamos de projetos dessa tipologia. A gente pode destacar aqui, por exemplo, edifícios
de uso educacional. Então, a gente está falando de uma escola, seja em nível médio, em nível fundamental, ou até mesmo das séries iniciais. Nós podemos também colocar nessa classificação edifícios institucionais com a função de saúde, como, por exemplo, as nossas famosas UBSs, ou também conhecidas como UPAs, né? Ou até mesmo outros tipos de edificações que servem para essa função, essa finalidade de uso público, como, por exemplo, né, edifícios da esfera eleitoral. Então, tudo isso vai de encontro com essa tipologia de edificação. E aqui eu trouxe um exemplo, né, que é bastante interessante para a gente colocar, que é justamente sobre as prefeituras municipais das nossas cidades. Essa tipologia de edificação está classificado dentro de edifícios de uso institucional. E aí nós vamos pensar na seguinte situação: imagine que você está projetando, ou vai começar a projetar a prefeitura da sua cidade. E aí você precisa pensar nas etapas de desenvolvimento deste projeto. Quais são essas etapas? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas etapas. Bom, é importante que para que você inicie o projeto, você tenha uma etapa chamada pré-projeto, que é a etapa que antecipa esse projeto propriamente dito. Neste momento, você vai, então, fazer o levantamento de todas as informações necessárias, como, por exemplo, o programa de necessidade, as questões mais práticas relacionadas a essa edificação, como, por exemplo, a demanda, o público-alvo, a quantidade de pessoas que vão utilizar esses espaços também vão influenciar diretamente no dimensionamento desses espaços que você vai começar lá no seu projeto. Então, o pré-projeto ele serve justamente para você fazer esses levantamentos dessa tipologia de edificação. E a partir daí, você vai ter as etapas seguintes de desenvolvimento do projeto. Bom, então a arquitetura institucional, ela né, ela é descrita como algo que é relativo ou que pertence a uma instituição, tá? Ou seja, como o poder público que eu já mencionei para vocês. Então, nós vamos ter essas representações, como eu já mencionei, que pode ser da esfera municipal, federal ou até mesmo estadual, e pensando especificamente nessas edificações institucionais, a gente também pensa que as pessoas vão utilizar esses espaços e para cada tipologia de edificação nós vamos pensar em especificidades de projetos diferentes, tá? Então, se eu estou falando de uma UBS que vai de encontro a uma tipologia da saúde, eu tenho que pensar, por exemplo, na questão das minhas circulações. Por quê? Nessa tipologia de edificação, eu tenho maca passando ali com o paciente. Então, eu preciso prever dentro dessa edificação um espaço para que essa maca ela pode realmente transitar, né? Então, eu tenho que ter um fluxo adequado, uma circulação dimensionada adequadamente, entre outros elementos que compõem esses espaços. Bom, então, voltamos às nossas etapas, né, de projeto. A parte do pré-projeto, como eu já disse para vocês, a gente vai fazer a coleta de informações e a gente também pode até pensar no partido arquitetônico, a gente pode também fazer o estudo das principais variáveis do entorno deste projeto, que daí a gente faz uma relação também com o nosso público-alvo, entre outros detalhes iniciais que a gente traz aí para este início do nosso projeto. Neste contexto de pré-projeto, nós podemos fazer o uso de uma ferramenta que vocês já conhecem, que é justamente o uso de croquis, tá? Então, o croquis, aquele desenho à mão livre,
tá? Que normalmente a gente faz à mão livre, ele pode vir aí como um elemento que vai trazer conceitos iniciais do projeto, pode ser, de repente, um estudo de forma, pode ser, de repente, um estudo de setorização e de fluxo, e assim por diante. Então, aqui nós temos imagens, né, de 2 exemplos de croquis que foram feitos, né, para projetos de edifícios verticais de uso público. Então, dessa forma, a gente consegue fazer estudos iniciais dos nossos projetos, em especial esses que são institucionais. Então, essa é uma ferramenta de desenvolvimento do projeto que vocês podem utilizar. Vocês também podem desenvolver croquis de referência, que é um tipo de croquis que ele vem para ampliar o repertório profissional, né, que envolve a etapa de projeto e que vai também trazer ali questões bem específicas da tipologia que vocês estão trabalhando, ou de repente da solução estrutural, ou algum material. Então, esse croquis ele traz esses elementos também que são mais particulares, que são mais específicos deste projeto. Então, voltando lá naquele exemplo de que talvez você estivesse fazendo o projeto de uma prefeitura, você pode, né, buscar outros projetos de referência, né, outras tipologias similares, para que você possa, de repente, fazer ali um estudo inicial, ou seja, croquis iniciais das suas próprias ideias que podem estar, então, embasadas nessas referências, e aí sim você começa esse desenvolvimento mais conceitual do projeto. O croquis, ele serve especificamente para trazer esses elementos mais conceituais e também para que você possa praticar o seu desenho, né? Então, você vai também praticando este elemento que é tão importante. Bom, nós temos outras ferramentas que também fazem parte do nosso pré-projeto, como, por exemplo, os organogramas, fluxogramas e as setorizações. Aqui nós temos, né, exemplos, e vocês já devem ter estudado sobre isso, mas nós temos um exemplo de fluxograma de um espaço, de um edifício, que ele tinha a finalidade de uso para um teatro. Então, este exemplo aqui, ele está claro, vai de encontro aí com um tipo de edifício que ele tem um certo uso público, tá? Mas ele se enquadra numa arquitetura cultural, tá? Então, nós estamos vendo aqui um fluxograma justamente desse tipo de edificação. E aqui nós temos, junto com esse fluxograma, o organograma e a setorização. Tá? Então, a setorização a gente faz por meio dessas cores que a gente vai adicionando neste elemento, para que nós tenhamos, então, essa separação de setores de forma visual. Então, eu vou olhar para aquela cor e eu já vou identificar que, por exemplo, eu tenho aqui o alaranjado mais claro, que vai ser um apoio artístico. Então, quando eu olhar aqui para esses espaços no meu fluxograma, eu já identifico esses espaços, esses ambientes como o apoio artístico. E o fluxograma, ele serve para a gente pensar no fluxo da edificação. Então, de onde eu saio e para onde eu vou. E é sempre importante lembrar que o fluxograma, as setas, né, as linhas, elas não indicam a relação, né? Não indicam a união com o ambiente, mas sim o fluxo. Então, como que eu saio de um ambiente e vou para o outro? Então, tomar bastante cuidado com essa ferramenta, que ela é facilmente confundível nessa etapa, tá? Então, a gente tem que pensar que se eu colocar de repente uma relação de ambientes ali, está dizendo que eu tenho uma porta dentro daquele ambiente que vai para aquele outro. É isso mesmo, tá? Ou seja, as linhas do meu fluxograma não indicam a circulação, significa a relação desses espaços, tá? Como que eu vou de um ambiente para o outro. Então, aqui, por exemplo, ó, eu até trouxe este fluxograma para vocês poderem visualizar aqui que tem um errinho, tá? Aqui onde eu estou com o cursor do mouse, e deixa eu até pegar uma canetinha, que eu acho que vai ser mais fácil da gente visualizar. Aqui, onde nós temos essa linha,
tá? Que eu estou fazendo aqui, deixa eu colocar outra cor, essa cor não tá boa. Isso, vamos lá, vermelho. Tá? Então, essa linha aqui, que foi feito nesse fluxograma, tá? O autor do fluxograma ele fez de uma forma errada. Ele entendeu que essa linha indica circulação, quando na verdade não é, significa fluxo, tá? Então, o que que a gente teria que ter aqui? Nós teríamos que ter uma caixinha, tá? Escrito circulação, e aí sim, essa caixinha, ela significaria essa relação. Então, eu passo por uma circulação e vou para estes outros ambientes, tá? Então, essa é uma ferramenta importante, mas deve ser feita de forma correta, e vocês devem sempre se atentar a isso. As linhas indicam fluxo, não circulação, tá? Então, eu tenho que adicionar caixinhas no meu fluxograma com o termo circulação. Bom, o organograma, ele está relacionado, né, a um outro processo que também está dentro dessa relação que eu mostrei para vocês anteriormente, mas ele vai organizar os espaços e vai distribuir esses espaços nos quadros, tá? Colocando, então, esse ambiente que vai ter uma relação de localização dentro da área de projeto, tá? Mas não necessariamente, quando você monta o seu fluxograma, não quer dizer que aquela posição que você está colocando o seu ambiente é onde vai ficar na sua planta, tá? Então, pode ficar despreocupado. O fluxograma ele pode ser feito espalhado, né, na horizontal, pode ser feito na vertical, isso não tem problema nenhum, porque não indica como você está organizando a sua planta, não é o desenho da sua planta, é apenas um estudo do fluxo, tá? Então, aqui a gente também traz setas que vão simbolizar esse fluxo, traz essas cores e assim por diante. Mas no organograma, a gente pode dar ênfase a espaços específicos. Então, quanto mais importante for aquele espaço, que aqui nós temos um exemplo, né? Então, aqui, ó, escritórios. Dentro deste organograma, os escritórios são importantes. Então, a gente pode deixar essa caixinha do escritório maior para fazer essa representação também de importância desses espaços dentro do fluxograma, tá? Assim, nós temos, então, uma relação de fluxo, de setores e essa distribuição de acordo com essa importância dos ambientes, que é o organograma. Bom, aí, agora carregou para vocês. Bom, aqui eu trouxe novamente, né, o fluxograma um pouquinho maior, mas já expliquei para vocês anteriormente, tá? Então, tomar cuidado com essa questão de fluxo, ó. Aqui nós temos um fluxograma que ele está inteiro, sem nenhuma caixinha escrito circulação, tá? Então, a gente precisa se atentar a isso, porque senão a gente tem um monte de portas, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, os camarins, tá? Me diz que eu tenho acesso para camarins coletivos e camarins individuais, tá? Então, significa, aliás, antessala, né, dos camarins, desculpa. A antessala dos camarins está me dizendo que eu tenho acesso para esses dois espaços e também para a sala de ensaio, né, de dança. Quer dizer que nessa antessala eu tenho um monte de portas, né? Só aqui que eu falei para vocês, eu tenho 3 portas que levam para esses 3 espaços, tá? Porque eu não tenho nenhuma circulação aqui no meio disso daqui, tá? Então, imagina só, é isso mesmo que você está propondo? É isso, é assim que vai ser a relação do seu espaço? Ou será que eu passo primeiro por uma circulação? Eu estou na antessala, passo primeiro por uma circulação, aí eu entro num camarim, tá? Se for assim, eu adiciono essa circulação. Muito cuidado com este elemento. Bom, e vamos falar agora, então, das etapas projetuais. A gente falou das etapas pré-projeto, e agora a gente vai pensar nas etapas projetuais dos edifícios de uso institucional ou de uso público, tá? Bom, então, para que a gente tenha essas etapas projetuais, a gente, obviamente, precisa ter bem definidas as pré-etapas, né, ou a etapa pré-projetual, para que nós tenhamos todas as informações necessárias para conseguir desenvolver o projeto propriamente dito, tá? Então, a gente também precisa de outras informações, como, por exemplo, as condicionantes naturais ou climáticas,
as questões de sustentabilidade, que de repente você vai implantar na sua edificação, e tudo isso está relacionado com as demandas também do projeto, do seu cliente, o que ele está solicitando para você. Bom, então é importante a gente lembrar, eu já comentei isso aqui com vocês em outras aulas, que o processo projetual, a etapa de desenvolvimento do projeto não é linear, mas sim um ciclo interativo onde a gente pode sempre voltar nas etapas anteriores de desenvolvimento para melhorá-las ou até mesmo para adicionar alguma questão que ficou pendente ou rever alguma solução que de repente você colocou para o seu projeto. Mas a gente consegue, claro, seguir algumas etapas dentro do desenvolvimento do projeto, que são as fases principais desse desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que há 3 etapas de desenvolvimento do processo projetual, que são o pré-projeto, que nós acabamos de ver, né, quais são os elementos que nós temos lá, o projeto propriamente dito e o pós-projeto, tá? Então, o pré-projeto a gente já conhece, e agora a parte do projeto propriamente dito vai representar todos os requisitos funcionais e operacionais do seu projeto. Então, a gente vai ter dimensionamento, nós também vamos precisar pensar na estimativa de orçamento deste projeto e a sua execução. Então, como materializar aquilo que você está desenvolvendo. Essa etapa de projeto, ela é composta pelas seguintes subetapas, tá? O estudo preliminar, que é o primeiro processo, onde você estuda planta baixa, desenvolve alguns desenhos, algumas representações técnicas básicas iniciais. Você também desenvolve o 3D, né, as perspectivas do seu projeto e todos os detalhes relacionados a isso. Na sequência, nós temos a etapa ou subetapa de anteprojeto, onde você vai fazer um detalhamento inicial deste projeto que você desenvolveu, ou seja, detalhamento da sua etapa anterior, que é o estudo preliminar. E na sequência, projeto e detalhamento. Então, a gente pode dizer de forma resumida que a etapa de projeto ela é dividida ou subdividida nessas 3 etapas que eu acabei de mencionar. Bom, então vamos falar um pouquinho desse anteprojeto, né? Então, o anteprojeto, ele é composto pelo avanço daquele estudo preliminar que eu acabei de comentar com vocês, onde nós vamos ter a conferência de todos os detalhes do projeto, se foi atendido ali todas as necessidades do programa, se eu tenho todas as soluções arquitetônicas necessárias, e também vai passar pela aprovação do cliente. Então, este anteprojeto, eu tenho que passar por essa para o cliente, tanto para verificar se está tudo de acordo com o que ele solicitou, quanto para alinhar com este cliente as questões orçamentárias, tá? Para que este projeto ele seja executado. Então, esta é uma etapa muito importante e a gente precisa sempre se atentar a este detalhe de orçamento. Nós também podemos dizer que o anteprojeto, ele é uma subfase, tá, do projeto de aprovação. Então, eu elaboro esse anteprojeto, ele já vai ter ali os detalhes técnicos, eu já vou ter cotas, eu já vou ter dimensão de todos os espaços, então eu já consigo visualizar o meu projeto que vai para aprovação numa prefeitura, por exemplo. Então, neste momento, eu também posso precisar fazer algumas adequações técnicas referentes a esta aprovação. Lembrando que adequações é diferente de você esquecer de conferir na legislação algum detalhe do projeto. Por exemplo, recuos. Então, se você não tiver seguido os recuos da legislação urbana, você vai ter que refazer o projeto, basicamente. Então, não é só adequar. Tá? Então, tem que tomar cuidado também com essa etapa, porque você precisa estar atento a essa legislação e respeitar todos os índices urbanísticos solicitados pela prefeitura do seu município, ou do município em que você está desenvolvendo o projeto. Além disso, nós temos outros projetos que podem estar paralelos, né? Como no caso de edificações institucionais, nós temos projetos de aprovação no Corpo de Bombeiros, que é o projeto de prevenção contra incêndios. Esse projeto, ele é solicitado
requisitado e é obrigatório para esse tipo de edificação, tá, pessoal? Então, você vai ter que se atentar a isso. Normalmente não é atribuição técnica de vocês enquanto futuro profissionais, mas você vai trabalhar em conjunto, em paralelo ali, de repente, com algum engenheiro, ou se você tiver, claro, uma especialização, você mesmo pode fazer esse projeto de prevenção contra incêndios, que é um outro projeto de aprovação que a gente tem que respeitar. Tá? Então, neste contexto todo, nós precisamos de algumas peças gráficas básicas e obrigatórias. Nós vamos conferir quais são essas peças básicas, tá? Então, é importante que, para esse desenvolvimento dessas peças gráficas, vocês tragam todas as normas de representação de desenho técnico. Então, a gente precisa seguir essa norma à risca, com todos os detalhes de representação que vocês já aprenderam, tá? Porque é neste momento em que nós vamos utilizar todos esses elementos para representar plantas baixas, cortes e fachadas dessa edificação que compõe, então, os nossos principais elementos gráficos do projeto. Bom, claro que vocês vão seguir a NBR 6492, né, que é a norma de representação de projetos de arquitetura. Nela, nós temos vários parâmetros que determinam como que esse desenho também deve aparecer para que esses elementos eles estejam representados de forma correta, tá? Então, associado às diretrizes lá de desenho técnico, vocês vão também se embasar nessa norma para que vocês possam desenvolver todas as peças gráficas do anteprojeto de uma edificação institucional, que é o mesmo princípio que se utiliza em outros projetos, tá, pessoal? Bom, depois disso, nós também podemos utilizar estudo de referências projetuais para conseguir embasar o desenvolvimento destes projetos, tá? E para isso, a gente vai buscar lá as nossas obras correlatas, né? Os estudos de referências também são conhecidos como obras correlatas. Essas obras, elas vão trazer para nós soluções projetuais que podem nos auxiliar, de repente, em alguma dificuldade no desenvolvimento do projeto, que é exatamente o que vocês vão fazer, né? Então, vocês vão estudar obras correlatas para fazer o desenvolvimento da atividade mapa de vocês. Tá? Então, essas soluções elas podem ser tanto no sentido funcional, quanto no partido arquitetônico, de repente, num sistema construtivo diferente que você está querendo trabalhar, você encontra essa obra correlata que faz o uso deste elemento para que você possa estudar melhor. Pode ser, de repente, alguma questão da forma, e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de como a gente poderia fazer a aplicação de todos esses conhecimentos da aula. Estou vendo que o Luciano está fazendo uma pergunta aqui. O correlato pode ser o mesmo da atividade 1? Pode ser o mesmo da atividade 1, tá? Não tem problema. Bom, e claro, né, que você vai fazer isso na atividade 1 e vai ter a mesma temática, vocês vão perceber. Então, não tem problema utilizar justamente por conta disso, tá? Então, vamos ver aqui o nosso exemplo, tá? Nós temos uma perspectiva do Palácio Gustavo Capanema, né, ou também conhecido como Ministério da Educação e Saúde, que é um edifício público, um edifício institucional que fica no Rio de Janeiro. Então, atenção aí para os alunos que estão no Rio, né? Conhecem esse projeto? Deixa aqui para a gente no chat, né? Se você já chegou a passear por esse espaço, se já conhece este local, tá? Aqui nós temos um projeto que ele foi, então, feito em parceria, né, com uma consultoria do arquiteto famoso, arquiteto suíço Le Corbusier, em 1936. O projeto, ele foi feito, propriamente dito, né, por alguns arquitetos, então foi uma equipe que projetou, mas entre os principais nomes nós temos Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, né, que faz, então, este projeto para a capital brasileira, que na época era a capital brasileira, tá? Na região central do Rio de Janeiro.
Então, este projeto ele é formado por dois edifícios principais que formam um L. Então, nós temos, por exemplo, aqui, né, nessa planta do primeiro pavimento, esse desenho, né, que eu acabei de colocar aqui, para vocês poderem verificar, tá, que ela tem essa formação de um L. Então, como que os arquitetos, né, a equipe pensou neste projeto? Eles fizeram um projeto, vou até voltar aqui para vocês poderem visualizar na imagem. Peraí, deixa eu ver uma imagem que vai estar melhor. Bom, vamos conversar primeiro aqui sobre os detalhes do projeto, daqui a pouco eu volto, tá? Mas eles fizeram ali uma parte do edifício que tem um pavimento só, que é uma parte mais baixa, e uma outra, né? A gente consegue visualizar aqui pelo corte, né? Então, essa parte tem o primeiro pavimento, tá? E o térreo livre e a torre, né, vertical, que cria também essa diferença entre as alturas dos volumes e essa relação na mesma edificação. Nós temos também neste projeto os principais elementos da arquitetura moderna, tá? Então, eu acredito que vocês já estudaram lá em História, espero que todos se lembrem, né, em História da Arquitetura, que neste período nós temos elementos que são principais dentro dessa arquitetura, que é o uso de pilotis, tá? Então, nós temos o uso de pilotis, e isso faz com que todo esse primeiro pavimento ele fique suspenso por esses pilotis, trazendo então o que é chamado de planta livre, tá? Que é o nosso segundo pilar da arquitetura moderna. A fachada livre também, então nós temos uma fachada bem linear, sem detalhes, aliás, sem elementos, né, que são sobressalentes, tá, pessoal? Mas tem detalhes, sim, desculpa. Então, essa fachada ela é toda livre nesse sentido, e as janelas em fitas que compõem, então, este projeto. O desenvolvimento desse projeto ele é considerado uma representação emblemática da arquitetura moderna brasileira, e ele é conhecido mundialmente por conta de todos os usos desses elementos que eu acabei de citar para vocês, tá? Então, nós temos esses elementos compondo, então, essa edificação. Uma outra questão, né, quando a gente fala de planta livre, que é por meio do uso dos pilotis, a gente percebe que essa base, né, o térreo da edificação, ela fica com uma circulação livre. Então, permite que as pessoas circulem muito pelo aquele espaço e possa se apropriar destes espaços. Então, a gente vai trazendo, né, este elemento para dentro da nossa edificação como um espaço de apropriação do nosso projeto, tá? Então, por isso que é importante também a gente visualizar estes elementos da arquitetura moderna dentro deste projeto, que traz aí uma questão bem importante de referência da arquitetura moderna. Trago aqui para vocês algumas imagens. Então, aqui é a imagem que representa, né, a torre, a parte mais alta da edificação, onde nós temos também o uso de brises, de elementos interessantes dessa arquitetura. Nessas outras imagens, nós conseguimos observar o uso dos pilotis, que faz, então, essa planta livre, essa circulação, e a gente já consegue visualizar, né, pessoas aqui nesse espaço, né, trazendo, então, justamente essa apropriação desses espaços por meio dessa planta livre e desses elementos principais da arquitetura moderna. Além disso, nós temos um outro elemento muito importante, né, que nessa parte onde nós temos aquele L, que ele vem só com um primeiro pavimento, nós temos um terraço, jardim aqui, onde as pessoas conseguem fazer o uso desse espaço, o que também é um elemento muito importante e é um elemento muito utilizado também na arquitetura moderna, tá? E nessa última imagem, a gente já está visualizando aquele L que eu falei para vocês, né? Então, olha, essa parte
que representa a minha edificação, que tem apenas um pavimento, né, o térreo mais um, e a outra parte, que é a torre, né, que é a parte vertical da minha edificação. Bom, e agora, pessoal, eu trouxe exemplos aqui para nós conversarmos, que acredito que vai auxiliá-los também no desenvolvimento das atividades. Eu estou vendo que tem algumas dúvidas aqui que vocês estão deixando, mas que também é da atividade mapa, né? Então, a gente faz o seguinte: quando a gente concluir a aula, daí eu vou voltando aqui, a gente vai conversando sobre essas dúvidas, tá bom? Mas eu vou respondê-las. Então, vamos lá. Trouxe este projeto, que é um projeto mais contemporâneo, para que vocês possam visualizar algumas referências de projeto para auxiliar vocês também na atividade mapa, tá? Então, prestar bastante atenção nessa referência e nessas explicações que eu vou deixar aqui para vocês. E se tiverem dúvidas, já podem ir colocando aqui no chat, tá? Este projeto eu escolhi porque ele tem uma arquitetura bem contemporânea, ele vai bem de encontro com a nossa arquitetura atual. Então, é interessante a gente visualizar, primeiramente, a forma arquitetônica dele, tá? Então, nós temos aqui um edifício que ele está situado em Nova York. Então, é importante também a gente, sempre quando for estudar qualquer referência, preste atenção em onde que está localizada essa edificação. Porque, de repente, ela tem soluções projetuais que são diferentes da nossa realidade por conta de algumas questões. Vou dar um exemplo. Questões climáticas. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos nós temos um inverno muito rigoroso. No Brasil, nós não temos isso, né? O nosso inverno ele é mais tranquilo, nós não temos neve, né? Mas, ao contrário disso, né, nós temos um verão muito rigoroso, né? Então, nós precisamos trazer elementos diferentes nesse sentido, né? Soluções projetuais que vão, então, pensar nessas questões climáticas, considerando também essas particularidades da nossa localização, tá? Mas vamos usar aqui este projeto para nós estudarmos algumas questões. Primeiro, esse projeto ele é de uso comercial, tá? Então, nós temos escritórios aqui. De uma certa forma, também é de uso público, afinal de contas, a edificação ela fica aberta para o público quando nós temos escritórios, tá? Então, está dentro da nossa temática aqui da aula também. Mas, por que eu trouxe esse projeto? É muito interessante nós visualizarmos algumas questões que são essenciais quando a gente vai fazer o nosso estudo lá para o desenvolvimento do projeto da atividade mapa, por exemplo, tá? Vejam que a forma arquitetônica desse edifício é um pouco diferente, mas não é uma forma que ela é complexa. Muito pelo contrário, ela é até simples. Mas, com a intenção projetual, a gente consegue trazer um elemento que vai diferenciar uma edificação. Então, vocês viram no exemplo anterior, né, um edifício que foi feito no período da arquitetura moderna, em 1936. Ele tem ali uma torre que ela é toda retilínea, né? Então, ela tem o desenho que fica todo linear, né? Uma linguagem toda linear de projeto. Esta daqui, ao contrário, já traz algumas linhas mais orgânicas que vão marcando aqui, né, as extremidades do meu edifício. Mas, além disso, né, se a gente fosse pensar nessa edificação como uma torre única e alinhada, né, nós teremos aqui uma edificação que ela traria, né, o mesmo resultado, um resultado muito parecido com o projeto anterior. Mas o que o arquiteto, né, ou a equipe de arquitetos fizeram aqui? Eles fizeram uma brincadeira, digamos assim, tá? De afastamento, né, de recuo de pavimentos, então trazendo estes pavimentos aqui com um certo recuo, com uma distância aqui do alinhamento que nós temos
tá? Da estrutura geral da edificação. Então, observem que ó, os dois primeiros têm esse recuo. Aí nós temos 3 que mantêm um alinhamento, depois nós temos mais 2 que de novo faz um recuo, e na sequência, nos últimos pavimentos, né, nós temos um que ele mantém a estrutura geral e um último que faz também um recuo oposto ao que os demais estavam fazendo. Isso faz com que nós tenhamos, tá, na nossa forma arquitetônica, um movimento, ó. Estão vendo? Então eu crio movimento para essa edificação de uma forma estática, tá? Simplesmente fazendo essa brincadeira com esses recuos. Então eu trouxe essa forma para vocês verem que a gente consegue quebrar aquela verticalização, né, que é um problema quando a gente trata de edificações verticais, porque veja aqui nós temos uma testada que ela não é tão comprida, né, ela não tem tanta largura. Com isso, a minha edificação, ela vai ficar desproporcional no sentido vertical, então ela vai ficar muito maior no sentido vertical. E para que eu quebre essa questão, né, de proporção muito verticalizada, eu posso trazer esse tipo de solução projetual. Não existe só essa solução, obviamente, mas é uma opção para vocês, né? Então, aqui, ó, na outra vista, nós também conseguimos observar que o arquiteto ele mantém então esse recuo também neste outro ponto de vista do edifício, então trazendo este movimento, essa dinâmica para este elemento que na verdade é estático, tá? Então vocês podem observar este exemplo e levar como referência. Um outro ponto interessante aqui deste projeto, e foi por isso que eu selecionei ele também, é que, claro, primeiro, vamos observar aqui, já que nós estávamos falando da forma, né? Então, observem que aqui nós temos, ó, as duas vistas. Aliás, nós vimos as 3 faces da edificação, as 3 fachadas, né? E nessa última, a gente percebe o fundo, né? O comprimento do lote. Então, a gente vê o edifício que ele acontece também neste outro, né, como ele acontece neste outro ângulo de visão, que também traz esses recuos, esses afastamentos que vão, então, direcionar o nosso olhar para este movimento que a edificação vai fazer em questão de forma, tá? Agora, falando do contexto urbano, veja como é interessante. Essa edificação, ela está localizada bem no centro de Nova York, então nós sabemos que as edificações que compõem essas áreas mais centrais de Nova York são edificações muito tradicionais em questões de arquitetura, em questão de forma, de elementos, de materiais que se utilizavam lá nas nossas primeiras construções. Então, é uma cidade muito tradicional, ao mesmo tempo que também nós temos muitos edifícios representativos de arquitetura contemporânea, com muita tecnologia. Então, nós temos um misto, né, dessa arquitetura mais tradicional, mais antiga, com essa arquitetura contemporânea, tá? E aí, o escritório, o arquiteto, ele vai trazer essa edificação, o projeto desse edifício, como um destaque. Ah, tá. A Emily está me perguntando se neste caso existe mais de uma planta tipo. Sim, pode existir mais de uma planta tipo, tá? Ou pode ser a repetição de 2 plantas tipos. Tá? Eu posso ter ali 2 plantas tipos que se repetem, né? Uma que tem um recuo e outra que não, que nós é muito comum, né? Nós termos isso em edificações verticais, né? Mais de uma planta tipo, tá bom? Bom, então voltando aqui, o nosso contexto urbano é um contexto bem tradicional e esse edifício ele vem com uma arquitetura muito contemporânea e muito diferente, tá, do que está sendo praticado nessa região. Então a gente percebe que o arquiteto ele quis destacar essa edificação das demais. Se ele quisesse incorporar, dissolver o edifício nessa malha urbana, ele teria utilizado os mesmos elementos arquitetônicos que nós estamos vendo aqui, né? O tijolinho, os tipos de aberturas. Então, ele teria preservado esses elementos,
tá? Então, vocês podem escolher ou destacar essa edificação ou dissolver ela na malha urbana, e para isso você vai precisar analisar o entorno. Por isso que eu trouxe essas imagens do nosso contexto, tá? Ah, tá. Stephanie está me perguntando se pode fazer mais de uma planta tipo na atividade mapa para fazer o movimento, tá? Você não precisa necessariamente, Stephanie, e isso já se expande para todos os demais, não é necessário que vocês precisem fazer mais de uma planta baixa tipo para gerar esse movimento. Basta você adaptar a sua planta. Como? Você deixa ela estruturalmente menor, já prevendo que você vai movimentar ela, porque eu tenho recuo, né? Então, esse movimento, um desses movimentos, ele pode encostar ali no seu recuo limite, tá? E o outro, ele pode ficar mais afastado. Então, suponhamos que você tenha 1,5 metro de recuo, tá? De uma lateral do seu lote. Você pode deixar a sua planta tipo, né? Um pavimento da sua planta tipo com 1,5 metro de recuo, tá? E a sua outra planta tipo, você deixa com mais. Você pode deixar com 2,5, com 3. E aí você vai criar este movimento com a mesma planta tipo, sem precisar fazer duas. Tá? Então, essa é uma forma de você fazer, criar este movimento sem precisar necessariamente ter duas plantas baixas tipos, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui eu trouxe outras imagens para a gente visualizar um pouquinho mais desse projeto. Ele tem uma estrutura bem marcante, né? Então, como são áreas de edifícios, nós temos aqui as colunas que compõem a estrutura base, que estão aparentes nessa edificação. Então, essa também foi uma intenção do escritório. Nós temos terraços, jardins, né? Que podem acontecer naquele próprio recuo que a gente gera, né, naquele afastamento que a gente gera com esse movimento das plantas, a gente acaba conseguindo, então, trazer estes elementos para dentro da edificação, criando esses jardins, esses terraços no edifício, tá? Aqui eu trouxe algumas representações gráficas dessa edificação, que é bastante interessante, né? Então, nós temos aí a composição dela acontecendo em L. Aqui, essa é a planta baixa que na verdade, né, é a nossa implantação, tá? Então, nós estamos vendo aqui as... Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui para mim, mas tá tudo certo, Estamos né? sim, professora. Tudo certo. Ah, então tá. Então vamos continuar. Aqui nós temos então essa implantação que ela acontece num formato em L também, né? Alguns elementos bastante interessantes, mas eu trouxe essas representações gráficas para vocês visualizarem um ponto muito importante na representação. Elas têm a mesma linguagem gráfica, o mesmo estilo gráfico de representação, tá? Então, quando você vai trabalhar com as suas representações técnicas, se atentem a isso, tá? Olha, a minha parede aqui, ela tá preta, né? Ela tem um preenchimento em preto. Eu vou usar isso em todas as minhas representações gráficas. O meu detalhe, a minha planta, ela tá toda aqui com um preenchimento em branco, né? Eu não tenho nenhum preenchimento colorido, não tenho nenhum detalhe ali que marca essa edificação. Ao mesmo tempo, quando a gente olha aqui para a implantação, ela vai seguir esses mesmos preceitos, tá? Então, eu tenho, ó, vegetação que está sendo representada, que esse verdinho bem clarinho e suave também está acontecendo aqui na minha planta, tá? E assim por diante. Então, a gente sempre procura preservar, manter essa mesma linguagem de representação gráfica nos projetos. E aqui, por fim, nós temos o corte dessa edificação, em que nós conseguimos observar aquele movimento que eu falei para vocês, tá vendo? Então, aqui a gente está criando na edificação áreas, né, que vão servir, que podem servir como terraços, jardins, mas que vão fazendo este movimento na edificação, tá? E não se engane que eu tenho toda uma estrutura aqui que ela se mantém, ó, que ela vai desde o último pavimento até o subsolo, aliás, até o térreo, que essa edificação ela não tem subsolo,
tá? Então, você pode verificar que a estrutura, ela é importantíssima e ela aparece nessas representações, e a gente sempre considera esses elementos no desenvolvimento do nosso projeto, tá? Não se esqueçam disso. Inclusive, lá na atividade mapa, vocês têm que prever essa estrutura de vocês, tá? E aqui o exemplo 3, que vai ser bem breve, tá, pessoal? Nós já estamos quase finalizando. Eu nem trouxe ele para a gente fazer uma avaliação completa, para que a gente não prolongue muito a aula, mas eu queria, né, só mostrar para vocês primeiro que esse é um projeto no Brasil, então ele fica em São Paulo, é o edifício Crona 665, tá? Só que ele tem um uso residencial. Por que que eu trouxe ele? Porque aqui nós já temos uma arquitetura que ela é bem diferente daquela que nós vimos, tá? Ela é uma arquitetura que já vem com uma forma, ó. Então vamos falar da forma. Uma forma toda linear, tá? Então ela acontece aqui, ela tem uma base que ela é toda linear. Contudo, nós também conseguimos ver que essa fachada ela acaba, né, ficando mais harmônica porque a gente traz elementos na horizontal, tá? Como marcação da laje. Vocês estão conseguindo visualizar que nós temos. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ver se fica melhor, ó. Então eu tenho aqui uma laje. Não, ficou pior, gente. Vermelho mesmo. Então vamos lá, ó. Nós temos uma laje que ela vem toda marcada, tá? Inclusive ela é mais clara, ela tem um destaque na própria cor para trazer justamente, tá, essa quebra dessa verticalidade. Então, este elemento aqui, a laje, a marcação da laje, ela também colabora, né, na quebra dessa verticalização e nessa questão de equilíbrio dessa forma, que é uma questão que vocês vão precisar resolver no projeto de vocês, tá? Então, não necessariamente eu preciso movimentar as lajes, para que eu tenha ali uma quebra dessa verticalização. Eu posso, tá? Colocar este elemento mais marcado. Então, quando eu trago elementos mais horizontais, de uma forma que é muito vertical, eu vou quebrando este padrão de verticalidade, tá? Então, por isso que eu trouxe esse projeto aqui para vocês. E aí, para a gente também não prolongar, né? Já vou passar aqui para a representação gráfica. Trouxe aqui uma planta de subsolo, tá? Então, para vocês que estavam com muita dificuldade de subsolo, aqui nós temos uma planta característica de um subsolo, com todas as vagas, né, de veículos. Vejam que eu tenho locação de pilares, que é extremamente importante. Então, eu não consigo fazer um subsolo sem locação prévia de uma estrutura pré-definida, tá? E principalmente eu tenho aqui, ó, a minha circulação vertical. Não é a mesma aplicação que vocês vão colocar lá no projeto de vocês, porque tem algumas particularidades na atividade mapa, tá? Mas aqui nós temos, né, para vocês visualizarem o hall de elevadores. Então, isso daqui são os elevadores da edificação, tá? E a escada que está acontecendo aqui nesta posição, tá? Então, veja, aqui eu tenho concentrado essa minha circulação vertical. Eu também tenho que pensar estrategicamente onde eu vou colocar essa estrutura, essa base, né, de circulação vertical dentro do meu subsolo para não atrapalhar a circulação de veículos e também para não atrapalhar a circulação de pedestres. Então, as pessoas têm que circular por aqui, por esse subsolo com segurança e vir até este ponto, tá? Então, observem que eu tenho um espaço aqui na frente, né, que serve também para a manobra dos veículos, obviamente, mas que também vem como uma circulação para eu acessar aqui o meu hall de elevadores, tá? Então, prestar atenção nestes elementos na hora de compor o subsolo de vocês. E aí, só para contextualizar, aqui nós temos alguns espaços de apoio da edificação, tá? Espaços de manutenção, e depois o restante, vocês estão vendo aí, são só as vagas de veículos, né? Então, essa distribuição que é mais trabalhosa dentro da planta baixa de subsolo. E aqui eu trago a planta baixa do térreo, né? Focando em especial, pessoal, aqui na nossa entrada do subsolo, que ela vai acontecer por aqui, né? Então, essa rampa, desculpa, aqui é a rampa onde nós temos algumas vagas no térreo,
tá? Então, atenção para aqueles que têm a legislação, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, né? Então, aqui eu tenho algumas vagas no térreo e outras que vão para o subsolo, que é por essa entrada aqui. Então, tá vendo que eu tenho dois acessos de veículos também diferentes, tá? Novamente, este primeiro acesso é o acesso que tem vagas no térreo e o outro acesso por rampa é o que tem aí as vagas de veículos para o subsolo. Bom, então, em resumo, pessoal, vocês precisam se atentar sempre a essas etapas de desenvolvimento do projeto de edificações institucionais, né, sendo pré-projeto, até o anteprojeto, que é o desenvolvimento de vocês, tá? E aí, para a gente não ultrapassar muito, eu já vou abrir aqui para responder as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. Professor Renan, você quer me auxiliar ou quer que eu vou olhando aqui? Posso ir falando aqui já algumas que eu separei, tá? Tá bom, pode É, ser então. a Marlene perguntou qual que é a diferença no programa de necessidades de closet integrado ou separado. Essa denominação, o que quer dizer? Tá. O closet integrado é aquele em que você tem o quarto e o guarda-roupa ele já tá ali junto, tá? Então, basicamente é um quarto padrão, né? Uma suíte padrão. O separado, você vai fazer um ambiente fechado com paredes, é delimitado por paredes, onde você vai colocar o guarda-roupa ali dentro, tá? Lembrando das circulações, não se esqueçam de considerar a circulação neste espaço, tá? A Milena perguntou também, aí acredito que seja sobre a atividade número um, se pode utilizar correlatos de edifícios com menos de 10 andares. Pode sim, você pode utilizar desde que tenha alguma verticalização. Então, tem 3 pavimentos, 4 pavimentos, tudo bem, tá? Não tem problema. O que você não pode fazer é pegar uma edificação térrea, porque daí você não vai conseguir aproveitar o seu estudo, tá? O estudo é para você procurar soluções projetuais, entender o desenvolvimento daquele projeto, a complexidade do projeto em si, tá? Então, pegue algum correlato que tenha aí pelo menos 3 ou 4 pavimentos ou mais, tá? Não tem problema se for mais do que os 10 pavimentos. E aí tem uma dúvida interessante da Marlene, que ela pergunta como representar a estrutura no projeto se não temos apoio técnico para executar o cálculo estrutural. Precisa fazer cálculo estrutural, professora? Ó, vamos lá. Você precisa minimamente saber um pouco de estrutura. E até conversei com o professor Renan antes da gente propor essa atividade de mapa. Ele me passou que vocês já tiveram uma disciplina, né? Acredito que até mais de uma, né, professor, de sistemas estruturais. Nessa disciplina, vocês devem ter aprendido a fazer um dimensionamento prévio, tá? Então, atenção para todos, tá? Vocês não vão ter que calcular a estrutura no mínimo detalhe. Então, o pilar ele vai ter exatamente a seção de 50 por 1, tá? Você não vai precisar fazer isso, mas você tem que colocar um valor aproximado, tá? Então, faça um cálculo prévio com o conhecimento que vocês já tiveram, tá? E determine isso para a edificação. Porque quando a gente faz esse projeto, de fato, nós vamos ter o apoio, normalmente, de engenheiros. Então, é uma equipe multidisciplinar que trabalha com vocês para desenvolvimento de uma edificação vertical, tá? Porque não é um trabalho tão simples assim. Para a atividade, vocês podem fazer um cálculo prévio, fazer até uma pesquisa, tá? De quanto mais ou menos tem um pilar de um edifício vertical. Talvez vocês encontrem essa resposta aí para embasá-los no desenvolvimento do projeto. Não precisa ser exato. Apenas pensem no seguinte: tem que ter uma seção de pilar que vocês vão considerar e o mais importante, a distância entre eles. Então, por que que você vai prever isso? Porque eu tenho a distância que vai aparecer lá naquela planta do subsolo, que eu vou até voltar aqui, ó, na nossa aula de hoje. Veja que eu tenho aqui dimensões de pilares, ó. Então, no meu subsolo, isso aparece nas minhas plantas tipo, no térreo, onde vocês vão separar as salas, né, comerciais, também vai ter uma relação muito importante. Então, não tem como a gente excluir este elemento do projeto, tá bom?
é importante fazer uma previsão de onde vai estar esses pilares, já para você saber aonde não vai interferir depois, quando for fazer um cálculo estrutural para executar, não ter nenhuma interferência em locais onde não pode ter o pilar, né, professor? Então, tem que ter essa previsão de onde já vai estar esses pilares. Ah, tem uma pergunta aqui, eu vou liberar para Rosineide, tá com a mão levantada. Rosineide, liberei seu Uhum. microfone, pode perguntar. Rosineide. Ela tá com o microfone fechado ainda. Você precisa clicar no seu microfoninho para liberar. Aqui está liberado já. É. O pessoal também tem a dúvida aqui, professora da Milena. Ela colocou assim: gostaria de saber por que não podemos utilizar os estacionamentos comerciais nos recuos do loteamento. Se a legislação permite, qual a necessidade de fazer subsolo em um terreno plano? Ficará Uhum. onerosa a movimentação de terra. Tá, Na vamos. realidade, vai depender da legislação, né, professora mesmo? Isso. Não só da legislação, mas é também um exercício proposto para que vocês aprendam, tá, a fazer um subsolo. Então, se nós fôssemos avaliar em questões técnicas, se o projeto ele fosse ser executado, com certeza nós deveríamos considerar se é necessário ou não um subsolo. A atividade está prevendo o subsolo para vocês aprenderem a fazer um subsolo, tá? Então não é que o projeto ele vai ser vai trazer esse orçamento maior, não é isso. É para que vocês consigam entender como é o funcionamento, porque vocês são habilitados para isso, tá? Então vocês saem daqui dessa formação com habilitação para fazer esse tipo de projeto. Se você nunca fez, você vai ter muito mais dificuldade. Então, o exercício é para que você pratique isso. Então, mesmo que na sua legislação seja solicitado, igual o Luciano me perguntou, né, na semana passada, do Rio de Janeiro, que diz que as vagas comerciais são no térreo. A vaga comercial pode ficar no térreo, mas a do residencial fica no subsolo, tá? Então, vocês têm lá um número para comercial que vocês vão usar e um número do residencial. Da parte residencial vai tudo para o subsolo, do comercial pode ficar no térreo, não tem problema, tá? A prática é para vocês desenvolverem esse projeto do subsolo. Eu estou vendo que a Marlene também citou aqui que é um aluno sozinho, né, para executar o projeto num período muito pequeno, né? E tô vendo que vocês estão até falando que é quase um anteprojeto completo. Realmente é um projeto que ele é bem desafiador, tá? Mas que vocês vão precisar desenvolvê-lo. Eu sei que o material, né, ele tem aí uma complexidade, mas faz parte da temática da própria disciplina de vocês, tá? E assim, pessoal, se vocês já começarem a desenvolver, vocês vão conseguir no tempo que tem disponível, tá? Então, o material ele foi feito para vocês terem tempo disponível para fazer. Não foi colocado aí uma atribuição muito grande, sendo que vocês não vão ter esse tempo. Eu também entendo isso, tá? Então, fiquem tranquilos, dá para desenvolver, só que vocês já precisam começar a elaborar este material e fazer lá todas as orientações com o tutor do polo, tá? Isso é muito importante. E uma última dúvida aqui para a gente finalizar a aula de hoje da Bruna. Caso não caibam todas as lojas que estão no exemplo do mapa, no lote, podemos reduzir a Ah. quantidade de lojas? Sim, a quantidade de lojas vocês podem reduzir, isso já está até previsto lá na própria orientação da atividade mapa. Eu não determinei para vocês uma quantidade X, né, de número de lojas, porque isso vai depender do lote que vocês escolheram e do local onde está implantado esse projeto, tá? Então pode sim fazer a adaptação. Eu estou vendo aqui também que a Márcia está dizendo que ela não consegue falar com o tutor do polo dela, que ela é de outra cidade, tá? Então acho que isso é uma questão que depois o professor Renan pode te auxiliar, tá, Márcia? Pode Sobre entrar em isso. contato. E a Carla também está me falando que o assunto do corpo de bombeiros. A escada corta-fogo vai precisar dimensionar caixa d'água, saídas de emergência, etc. Não, pessoal, assim, se fosse para a gente desenvolver este projeto na realidade, precisaria,
deixar um espaço previsto para caixa d'água, um espaço previsto, né, para manutenção dos elevadores, que nós não temos só a caixa de elevador propriamente dito. Então, a gente sempre tem ali um pavimento a mais depois do elevador, onde tem a manutenção, onde tem os cabos e tudo mais. Tá? Mas nesse caso, vocês não precisam considerar isso, porque eu sei, né, que nós temos aí um trabalho que ele já tem a sua complexidade em si, então não precisa considerar esses detalhes. E nem, deixa eu ver, ó, o Rodrigues, né? Ele tá me falando aqui do barrilete, a mesma coisa para o barrilete, tá? Então, vocês também não vão considerar isto neste momento. Vamos nos atentar ao projeto arquitetônico, tá? Porque senão a gente começa a expandir muito esse esboço de projeto e não é a intenção aqui, tá bom?